Olá, boa noite, bem-vindos. Este é o programa Mãos que Faltam. Bem-vindos em direto ao Facebook, o nosso programa Mãos que Falam. E peço aos meus amigos que hoje partilhem. Hoje é um dia especial para uma pessoa. Vale a pena partilhar em direto. Partilhem, metam gosto, participem no chat. Estão à vontade, podem fazer perguntas sobre a pessoa convidada ou também sobre mim. Também podem partilhar com os vossos amigos, com a vossa família. Pronto. Antes eu queria dizer que trouxe aqui um convidado que se chama, primeiro vou dizer o seu nome gestual. Este convidado chama-se Paulo Vaz de Carvalho. O seu nome gestual, Paulo de Carvalho. Boa noite, Paulo de Carvalho. Por que escolheu este nome gestual? A maioria das pessoas acha que eu tenho este nome gestual por causa da barba, mas não tem nada a ver com a barba. Porque eu contacto com surtos desde que nasci, eu tinha 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos na minha vida. Eu sempre tive esta forma de estar, muito assaltado, sempre tive uma pessoa no teste desde pequeno. Sempre fiz muito isto, então não sei este nome gestual. Ao contrário do que muita gente pensa, estás a ser muito com a forma da barba, mas não. Quando era pequeno, tinha barba, eu contacto com surtos praticamente desde que nasci. Nasceste, tu és mesmo tens familiares surdos? Não, a minha mãe foi professora de surdos. No Jornal Rodrigues Moreira. E eu, no contacto com surdos, vem dessa época, eu tenho a fazer a minha mãe. Quando eu nasci, a minha mãe não me deixava, muitas vezes ia para o Instituto de Gilberto. E o meu pai sempre teve surdos, por isso não tenho essa questão. Quando é que tive a primeira vez um surdo que não vi, quando nasci já eles cá estavam. Eu vi o seu perfil, a sua história, a sua vida até agora. E a primeira vez fez a licenciatura na Universidade da Louisiana. Também temos aqui no chat do direto tem várias formações em língua gestual portuguesa e desde 1990. Como é que foi a sua experiência desde 1990? A minha experiência aqui em termos de língua gestual, os primeiros contactos com os cursos de língua gestual que tive foi sempre como voluntário, sempre arranjei forma de assistir a estes cursos de língua gestual, porque sempre contactei a comunidade surda, mesmo quando continuei a estudar e a trabalhar e a estudar, porque eu sempre fui trabalhador estudante, tirei sempre, todos os meus cursos tirei à noite, sempre fui a trabalhar e a estudar, e sempre continuei a me interessar por esta forma de comunicar a língua gestual portuguesa, porque ela é a minha segunda língua, nem sequer é o inglês. Eu aprendi primeiro a língua gestual às escondidas, na altura era proibida, aprendi primeiro do que o inglês, por isso sempre tive muita curiosidade nesta língua. Não acho que se aprende a língua gestual com muitos cursos, aprende-se a comunicar com a comunidade surda. De qualquer forma, ainda muito novo, tive a oportunidade de contactar com os primeiros cursos que foram criados pelo João Alberto e pelo Betancourt em Portugal, que era uma Portugal. Não foram logo os primeiros cursos, os primeiros foram para técnicos e para professores, foram a segunda leva de cursos que eu consegui assistir a alguns e acompanhei esses cursos, que infelizmente hoje em dia já não são dados da mesma maneira, mas eram cursos muito exigentes na altura, que a língua gestual era ensinada quanto a mim de uma forma diferente que é ensinada agora, que fazia lista de gestos, que fazia com que nós desenvolvesse o língua gestual mais ou menos não só
em tudo, em todas as disciplinas, há professores e professores, e infelizmente temos alguns que não são comuns, temos outros que ainda são bastante bons, mas cada vez temos que procurar melhores cursos que haja, sejam eles os cursos das associações ou das licenciaturas, porque quando se vai trabalhar com crianças e com jovens é fundamental que esta língua seja ensinada como uma verdadeira língua e não como outra coisa qualquer, como uma mímica. Isso para mim é um cavalo de batalha que eu continuo a ter. Quando começou a ter contacto com a comunidade surda, sentiu-se... Como é que foi o movimento das suas mãos? Foi difícil? Sentiu-se com medo? Qual foi a forma de gestos? Era igual à língua... a um nível diferente da língua gestual? Era simultâneo? Era diferente? O que sentiu principalmente no princípio? Falar, usar a língua gestual ao mesmo tempo? A língua gestual era um pouco confusa? As frases? Como é que fazia? Como é que falava? Assim, o tempo que aprendi a língua gestual era muito diferente daquela língua gestual que é agora. A memória mais recuada que tenho de comunicar com surdos ou de aprender, de alguém começar-me a ensinar, porque eu contactei, no recreio contactava com eles, quer dizer, nem sequer tenho memória disso, sempre brinquei com eles nos recreios no Instituto Jacó, mas a memória que me ficou sempre foi, existia na altura, no antigo Jacó, não é este edifício que existe agora, mas no antigo Jacó que tinha um elétrico, para as crianças brincarem, e eu lembro-me de estar por baixo do elétrico, o elétrico estava assente em cima de umas pedras e nós escondíamos lá em baixo a comunicar, porque os educadores andavam atrás dos surdos a ver quem é que comunicava em língua gestual ou não. Então eu lembro-me perfeitamente de estar debaixo do elétrico, estar a comunicar com alguns surdos e a aprender também a forma de comunicar deles, o que era muito interessante. O que é que isto fazia e o que é que isto trouxe? Porque é nas adversidades depois que nós encontramos também coisas boas. Esta língua gestual que existia era uma língua muito mais contida, a nível de produção manual, mas com uma expressão facial que é o dobro daquela que é utilizada hoje em dia. Isto tem uma lógica porque ela, na altura, não era aceite nas escolas, ela não funcionava dentro das salas de aula, e os surdos, para não darem nas vistas, através de gestos, como a intérprete neste momento está a fazer, ou como nós comunicamos hoje em dia de uma forma à vontade, o gesto era muito mais contido, mas com uma expressão facial que era ao dobro. Eles eram capazes de comunicar, ou nós éramos capazes de comunicar na altura só através de expressão facial e com o mínimo de gestos possíveis, e conseguia-se dizer imensa coisa, e nós comunicávamos de uma forma natural. Eram outros tempos, era uma outra língua gestual. Ela evoluiu em alguns casos, noutros nem tanto, mas enfim, uma língua é uma coisa viva, ela evolui consoante a comunidade dos seus falantes, por isso não podemos estar a dizer que o que antigamente é que era bom ou que agora é que era bom. É a evolução dela própria, se há mais influência da língua portuguesa hoje ou não há, tem que se estudar e tem que se ver isso. Ninguém pode controlar, porque ninguém é dono da língua gestual. São os falantes da língua gestual é que vão decidir o futuro dela, porque é uma evolução natural, como sempre teve. Bem, em 2000 deu disciplinas como História das Artes, do Património Urbano, para alunos surdos. Esta história estava ligada à história da arte ou património urbano? Os surdos tinham interesse nesta história, sim ou não? Quando eu entrei para o Instituto, nós na altura não trabalhávamos com intérpretes. Existiam surdos e ouvintes dentro da mesma sala, e eu dava aulas com uma pessoa surda. Naquele caso, quando eu entrei, era a Fernanda Adão ou o Carlos Martins. Funcionavam quase como intérpretes, porque na altura era assim que se funcionava, havia surdos e ouvintes. As disciplinas que refere de História da Cultura e das Artes e de Património Urbano e Arquitetónico só surgiram, já eu estava há 2 anos, penso eu, no Instituto como professor, foi quando foi criado o curso de nível 3, que era o equivalente ao secundário para surdos. Não existia o secundário para surdos.
Então, criámos cursos profissionais ligados às artes, porque eles tinham, na altura, uma grande apetência para a imagem, para a parte visual, para as artes, e criámos essas duas disciplinas, eram duas disciplinas separadas, não era a mesma. Uma era a História da Cultura e das Artes, outra era Património Urbano e Arquitetónico. Ora, os surdos, eles têm apetência para qualquer disciplina se o professor conseguir comunicar com eles. E este é o grande problema da educação de surdos. Muitas vezes diz, os surdos não gostam de filosofia, não gostam de história, não gostam de outra disciplina qualquer. Eles não gostam quando não percebem. Não é? Se eles perceberem o que é que está a ser dito, se houver uma língua de comunicação entre o professor e o aluno, obviamente que o professor tem as técnicas suficientes para captar a atenção do aluno e para cativá-lo para a disciplina. Obviamente, se houver uma terceira pessoa como um intérprete, ou muitas vezes nem intérprete existe, e é através de uma mímica ou de uns desenhos ou oralizando, sem eles perceberem nada, é normal que o surdo ao fim, ou que a criança ou o jovem surdo, ao fim de 5, 10 minutos, desligue. E depois, ao desligar, o que é que acontece? Vai perturbar a aula, porta-se mal, e esta tem sido um bocado a história dos surdos dentro do ensino. Quando é tão fácil comunicar com eles, ter uma língua de comunicação com eles, e a partir daí eles são cativados para a disciplina. Por isso o problema não é do surdo nem da disciplina, o problema é não existir uma língua de comunicação direta do professor para o aluno. E esse é o grande problema da educação de surdos. Quanto a mim, continua a ser o grande problema da educação de surdos. Não é, a questão não é a disciplina em si, a questão é a comunicação professor-aluno e aluno-professor. É isso que faz uma relação, é o primeiro passo para se chegar aos alunos e para os alunos chegarem ao professor, e se essa comunicação for feita a partir daí, toda a aula é dada de uma forma natural. E eles, obviamente, cá existirão matérias como os ouvintes que não gostarão, existirão outras que eles vão gostar e são cativados por elas, como é lógico. Por isso a única questão aqui é a comunicação professor-aluno. Essa é que é fundamental. Relativamente à história das artes, as palavras, por exemplo, há palavras em português, há palavras da história e da arte e que gestos não há. E antigamente os estudavam de modo a procurar a forma e poder perceber, de modo a comunicar e passar a mensagem ao surdo. Por exemplo, mostravam objetos, faziam, por exemplo, a espada, qual é que é o gesto? Por exemplo, na língua portuguesa, não é igual, é diferente. Como é que preparava a comunicação de modo a ensinar? De modo a que os surdos percebessem a língua gestual da história das artes? Antes disso, seria interessante perceber porque é que não existiam gestos para estas disciplinas. Não existiam porque os surdos não acediam a estes níveis de ensino. O que é que acontecia? A maioria dos surdos tirava o 4º ano, depois tirou o 5º e 6º ano, mas durante muitos anos eles tiravam cursos profissionais e aos 18 anos tinham o 4º ano e iam trabalhar. Não tinham acesso a esses níveis de ensino. Com a escolaridade obrigatória para 9 anos e depois para 12, isto veio criar, ou veio pôr à tona uma quantidade de problemas que a própria língua não tinha ainda como resolver, porque ela não entrava dentro da sala de aula. Ora, eu quando entrei para o Instituto para dar História, foi este o grande problema que eu senti, que era a falta de vocabulário que a própria língua tinha na altura para dar resposta a isto. E tive a sorte, no ano em que eu entrei como professor para o Instituto Jacó Rodrigues Pereira, ter sido um ano em que entrou uma quantidade de pessoas novas ou recentes no Instituto, que tinham ido para lá porque queriam ensinar surdos. A maioria, já todos tinham cursos de língua gestual, a maioria já todos sabiam língua gestual, e era o sangue novo que entrava e toda a gente começou a questionar as metodologias de ensino que eram utilizadas. Principalmente, como é que os surdos estavam a ser ensinados e como é que estavam principalmente a ser avaliados. Isto, desde aí, não sei se mudámos assim tanto quanto isso. Ou seja, se existe um intérprete dentro de uma sala de aula, ou se o professor dá diretamente a aula em língua gestual portuguesa, ele tem que ser avaliado nos conteúdos destas duas línguas. Não me faz sentido, como na maioria das escolas acontece,
em que existe um intérprete, eles recebem a matéria, e claro, isto à exceção da disciplina de português. Em todas as outras, eles recebem a matéria diretamente na sua língua natural, que é a língua gestual portuguesa, mas depois as avaliações são todas feitas em língua portuguesa escrita. É raro a disciplina em que avalia a utilização ou os conteúdos através das duas línguas. Ora, se a educação é bilingue, a avaliação do aluno tem que ser bilingue, senão não faz o mínimo sentido. Eu, por exemplo, nas minhas aulas têm 90 minutos. Os meus primeiros 45 minutos eu dou a matéria diretamente em língua gestual portuguesa. Os segundos 45 minutos eu trabalho os conteúdos da história através da língua portuguesa escrita, como é lógico, de textos. Ora, quando eu os avalio, não me fazia sentido que eu só avaliasse os segundos 45 minutos da aula. Ou seja, quando os avalio, tenho que os avaliar nas duas línguas. E este é o problema. Quem é que faz isto em Portugal? Fazem algumas pessoas que têm o domínio da língua gestual e conseguem dar aulas diretamente em língua gestual. A maioria dos professores o que faz é escapar um bocado a este sistema e acaba por só avaliá-los naquilo que é mais confortável, que é na língua portuguesa. E, obviamente, eles aprendendo uma língua portuguesa como segunda língua, não têm o mesmo desempenho que têm quando a avaliação é feita em língua gestual portuguesa. E mais, e tem outra coisa mais positiva, é que quando a avaliação também é feita em língua gestual portuguesa dos conteúdos, como é a língua deles, eles sentem-se obrigados a estudar porque não querem falhar. Porque se for na segunda língua, o que eles encontram desculpas para não estudar, porque as respostas são em uma segunda língua que eu não trabalho. Ou seja, esta metodologia o que faz é que também puxa mais pelos alunos e faz com que eles estudem mais. Por isso, a metodologia tem que ser revista, ou melhor, não é a metodologia, porque a lei, que agora querem mudar, sabe Deus porquê, o 3 de 2008 refere muito bem como é que as coisas têm que ser feitas. O problema é que ninguém controla como é que elas são feitas na prática. A aplicação deste decreto é que nunca foi fiscalizado e por isso é que me estranho um pouco que queiram mudá-lo agora sem uma avaliação consistente. Mas, de qualquer forma, não sendo essa a questão é a falta de vocabulário. Foi por isso que nós, em 2005, um grupo de professores de várias áreas disciplinares e professores de LGP também, sentimos este problema e que tínhamos que encontrar vocabulário para estas disciplinas curriculares, que não existia desde a filosofia à história, às ciências da natureza, à físico-química, enfim, todas as disciplinas que compõem o currículo escolar, a maioria dos conceitos não existiam em língua gestual portuguesa. Não existiam não é porque a língua era pobre, é porque ela ainda não tinha entrado na escola. É tão simples como isso, não havia surdos nestes níveis de ensino. Obviamente, quando eles começaram a entrar na escola e a ter necessidade de aprender estas matérias, também os gestos começaram a surgir. Como são gestos científicos, o que nós criámos foi um conjunto de pessoas surdas e ouvintes que investigassem as matérias, ou seja, professores ouvintes que dominassem a língua gestual portuguesa e que fossem professores das disciplinas curriculares, em conjunto com os professores de língua gestual portuguesa, que são eles os competentes na língua gestual portuguesa. Ou seja, o que acontecia era o professor de ouvinte que dominava a língua gestual, imaginem, por exemplo, o termo Renascimento, ou Barroco, ou outro, da área da História da Arte. O que é que eu fazia? Eu, com o professor de língua gestual portuguesa, eu explicava-lhe o conceito de língua gestual portuguesa até ele o entender. Ele, entendendo o conceito, partilhava com os seus colegas de departamento de língua gestual portuguesa e fazia uma proposta de um gesto. Ok? Percebendo o conceito. E é desta forma que nós trabalhamos, ou seja, não somos nós ouvintes, detentores das disciplinas curriculares que criamos os gestos, são as pessoas surdas que criam os gestos. De qualquer forma, estes gestos têm que estar cientificamente corretos porque fazem parte de uma determinada área curricular, ou uma área científica. Logo, tem que haver esta grande articulação entre o professor ouvinte da disciplina e o professor de LGP. É fundamental esta equipa. Não pode haver uma equipa só de surdos ou uma equipa só de ouvintes. Esta partilha entre surdos e ouvintes é fundamental para que se crie este vocabulário. Vocabulário este, desde 2005, temos vindo a produzir no Instituto e que podem consultar hoje em dia na Academia LGP, que é uma parceria que depois nós fizemos com a Fundação PT, e onde todo este trabalho desde 2005 está a ser compilado numa plataforma online gratuita em que todas as pessoas surdas e ouvintes, professores, intérpretes,
todos aqueles que trabalham com surdos e os próprios familiares de surdos podem consultar essa plataforma e trabalhar com ela, tanto na escola como em casa. E os surdos passam a ter também um local onde possam estudar através da sua língua natural. Isso é fundamental. Bem, agora vamos ouvir uma música, mas aviso às pessoas que estão a ver, à comunidade surda, que esta música não tem tradução. Hoje a intérprete está sozinha e é preciso parar. E a seguir, na música a seguir já vai haver tradução. Agora não há tradução. Esta música é da Ana Vitória. Chama-se Trevo e não tem tradução. Espero que em casa as pessoas não saiam do direto. Espero que continuem a ter contacto, partilhem. Estão à vontade por fazer perguntas com os vossos amigos ou ao Paulo, o que quiserem. Até já. Boa música. Rádio Movimento. Eu só quero leve da vida pra te levar e o tempo parar. É sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá e pra cá. Quando aqui tu és manhã de domingo à toa.
Bem, esta música Rádio. é para ouvir. Agora tivemos na conversa. Bem, agora vamos voltar e vamos continuar a conversar com o Paulo. Antes, temos aqui uns comentários no chat. Uma, Cláudia Braga, uma intérprete do Porto, e diz, manda palmas. Tem a professora Maria José, e agradecer hoje pelo convidado especial, o Paulo. Está aqui a analisar, a ver se está bem, se está mal. Não importa, o que importa é estagiar a Sara, normal. A Maria José diz parabéns pelo convidado especial e também diz excelente trabalho, Sara. Bem, vamos continuar a conversar. Se houver alguma uma dúvida com o tema, com a LGP, com o professor, em direto, quem intérprete, que intervenha. A seguir vamos um pouco falar disso, agora não. Temos tempo até às 10 da noite. Bem. No ano 2017, em 2017, em 2007, peço desculpa. 2007. Em 2007 foi publicado o livro que se chama Breve História dos Surdos, Portugal e no Mundo. Peço desculpa, eu tenho um livro com a Patrícia, ela andou à procura, mas não. Fui imprimir. Agora eu pergunto, este livro, quando foi publicado, a história dos surdos, no mundo e em Portugal, o meu interesse foi cá em Portugal e queria perguntar, esta publicação da história dos surdos está ligada ao quê? À comunidade surda e também aos formadores da LGP? O livro, quando foi criado em 2007, quer dizer, o trabalho de investigação já dura desde o meu tempo de licenciatura. Isto foi sempre me impressionou um pouco o pouco que havia em Portugal sobre a história dos surdos, da comunidade surda e da educação de surdos, porque nós não podemos desligar muitas coisas umas das outras, porque elas estão todas interligadas. E em conversa muito com a comunidade surda, porque muitos trabalhos eu fiz também com os meus alunos dentro desta área, e dentro da história sempre tentei nas épocas trazer algumas coisas que fui investigando, trazer para a sala de aula também e tentar transmitir aos meus alunos surdos que eles tinham uma história, que a comunidade tinha uma história, que era muito mais rica do que aquela que existia. E aos poucos e poucos comecei a ficar totalmente viciado na investigação nesta área, porque cada vez que pegava numa ponta descobria mais coisas. E na altura, em conversa com o Rui Pinheiro, com a Mariana Martins, com a Marta Morgado, foram depois que fundaram a Surdo Universo e que publicaram, foi um dos livros que eles publicaram, achou-se que era interessante fazer uma publicação de uma breve história da educação de surdos, porque obviamente se nós fizéssemos uma verdadeira história da educação de surdos, isto dava para muitos volumes, e eu continuo a investigar e cada vez mais, e não consigo parar de encontrar, e desta semana encontrei várias coisas novas dentro desta área. Aqui o que se tentou neste livro é quase mais um livro político do que histórico, quero eu dizer, porque dá, no fundo, a ideia que passa é todo o percurso que a comunidade surda, a nível internacional e também em Portugal, sujeitou ao longo dos séculos e que, no fundo, deu origem àquilo que as línguas gestuais são hoje em dia. Elas não apareceram do nada. Há uma história por trás delas, é por isso que elas estão como estão no nível em que estão, porque é que a comunidade surda funciona desta maneira e não de outra. O que é não ouvir, o que é ter outra língua de comunicação, o que é ser uma minoria e o que é que tudo isso acarreta. E o interessante é quando nós vemos estes livros, se nós
traçarmos uma breve história de qualquer outra minoria, há muitos pontos de contacto entre este livro e outras breves histórias de minorias. É fantástico analisar isso. Ainda aqui há uns tempos estive numa livraria em que estive a vasculhar alguns livros que são também, no fundo, síntese históricas sobre minorias, e a quantidade de pontos de contacto que tem com a própria história da comunidade surda é fantástico. Por isso a questão muitas vezes não é a surdo-ouvinte, mas sim o normal e o diferente. E esta é a grande luta que existe na nossa sociedade, e não há meio das pessoas, ou da grande maioria das pessoas na nossa sociedade, não entenderem que é na diferença que a sociedade é rica e não na homogeneização. E esta ideia da homogeneização é perigosíssima e que faz com que se tomem decisões políticas, educativas, sociais, que prejudicam prejudicam inclusive a própria sociedade, porque é na diferença que a sociedade é rica. E este livro de 2007 no fundo, é isso que tenta passar, é a dificuldade de afirmação que as pessoas surdas tiveram ao longo dos tempos para se afirmar na sociedade, como uma comunidade tendo uma língua minoritária, porque não é só serem pessoas que não ouvem, porque é isso que tem caracterizado o surdo ao longo do tempo, é o não ouvinte. E aqui o que se tentou neste livro foi trazer uma ideia positiva, é uma comunidade diferente, com uma língua diferente e que tem muito a acrescentar à sociedade, e é uma mais-valia ter esta comunidade na sociedade, e não a visão negativa, que é o não ouvinte, o não saber português, ou não saber a língua escrita, porque é assim que ele tem sido julgado ao longo dos tempos. Ora, a tentativa deste livro é essencialmente passar uma imagem positiva da comunidade, mas não esquecendo toda a opressão que, por ignorância, que sofreu ao longo dos vários séculos, desde o Egito até à atualidade que já não é, que é 2007, porque desde aí até agora já consegui descobrir muito mais coisas, principalmente ligadas à história dos surdos em Portugal. E pode ser que um dia se consiga publicar, e é isso que eu estou a tentar presentemente, publicar um verdadeiro livro, talvez em alguns fascículos, pelo menos em 3, sobre a história dos surdos em Portugal. Eu quero perguntar, primeiro, quando as pessoas compram um livro, as pessoas têm a consciência ou estranham um bocadinho? Porque as pessoas, às vezes, até agora mesmo, chamam os surdos de mudos. E neste livro diz só a história dos surdos. Só. A palavra mudo não está aqui. Por exemplo, no Jornal do Norte, Jornal de Notícias, há um surdo que fez o doutoramento. E o jornalista escreveu surdo-mudo. Ainda continuam... Porque é que as pessoas ainda continuam e não percebem, por exemplo, neste livro, a história dos surdos, porque é que não se diz surdo-mudo? Tentaram corrigir isso, resolver. Como é que foi possível resolver de modo a que a mentalidade das pessoas mude? Para mim, eu fiquei muito triste com essa notícia, sinceramente, e fiz alguns comentários. Eu acho que isto já não tem desculpa. E há processos disciplinares por tanta coisa, isto era um que se devia ter. Porque um jornalista, independentemente de não ser da área, de não ter contacto com a comunidade surda, não saber a língua gestual ou desconhecer tudo isto, é por isso que é jornalista, tem que investigar, tem que ler. E qualquer fascículo que fale sobre surdos ou comunidade surda, a primeira coisa que diz é que não se diz linguagem gestual e não se diz surdo-mudo. Quando alguém escreve um artigo, principalmente para enaltecer uma vitória enorme, que foi o doutoramento do Filipe Venado, o primeiro surdo a ser doutorado na área do direito, porque já tínhamos um surdo doutorado, que é o Jorge Pinto, no Porto, mas na área do signwriting. Sendo uma notícia fantástica, acaba pela notícia ser ofuscada por um disparate que revela uma ignorância que já não é tolerável neste país. Porque todas as... Quantas vezes já houve pessoas da comunidade surda, surdas e ouvintes, que sensibilizaram toda a comunidade que não se diz linguagem gestual, não se diz surdo-mudo. Ele não é mudo,
Eu, durante os 50 anos que tenho de contacto com a comunidade surda, que é a minha idade, eu só vi uma pessoa muda na minha vida, e agora no Shape of Water a atriz faz de muda. Não é fácil encontrar uma pessoa muda. Por isso, não existem surdos mudos, existem surdos, alguns oralizam, outros não, uns por opção, outros sem ser opção, uns oralizam melhor, outros oralizam pior, mas não têm nenhum problema nas cordas vocais, por isso não se podem chamar mudos. E a própria comunidade surda não gosta de ser chamada mudo exatamente porque eles não são mudos. É uma questão biológica, eles são surdos. Só. Sim. Mas surdo-mudo também, e a linguagem, por exemplo, na língua portuguesa, a língua gestual, há uma mesma confusão. Chamam-me de linguagem, é grave. Às vezes as pessoas leem e fazem imensa confusão. Eu só quis acrescentar isto. Nem é confusão, é ignorância. Porque ao princípio, nos anos 80, 90, quando a língua gestual estava a ser recuperada e a ser colocada dentro das salas de aula e surgiram os primeiros intérpretes de língua gestual na televisão, eu ainda consigo compreender. Hoje em dia, uma quantidade de programas de Facebook, de informação que circula, de vários programas que já se fizeram na televisão, quer dizer, não há desculpa para este género de coisas continuarem a acontecer. Da mesma forma que não há desculpas quando se utilizam determinados termos para outras minorias, que são termos depreciativos. Quem dá uma notícia tem que ler sobre a comunidade que está a dar. É tão simples quanto isto. Qualquer página da Associação de Surdos diz que não se deve dizer linguagem gestual e que não se deve dizer surdo-mudo, porque isto o que faz é exatamente o contrário do que eu tentei publicar com esse livro, é acentuar a diferença no sentido negativo, não é? E é dizer coisas erradas, que cientificamente estão erradas. Eles não são mudos e não é uma linguagem gestual, é uma língua porque tem uma gramática diferente da nossa, mas tem parâmetros gramaticais e é estruturada no nosso cérebro como uma língua e não como uma linguagem. E isto faz toda a diferença. É o próprio estatuto da língua que está em causa, é o próprio estatuto da comunidade que está em causa. E este género de notícias parece que não faz mal a ninguém, mas eu acho que faz muito mal, porque isto perpetua o estigma da comunidade. São este género de asneiras que se continuam a escrever e a dizer que perpetuam a discriminação. E perdoem-me achar que eu estou a fazer uma grande coisa disto, mas já não há paciência para isto, porque isto continua a acentuar a visão negativa que se tem da pessoa surda e da língua gestual. E isto tem que acabar enquanto as pessoas não se indignarem, da mesma forma que eu me estou a indignar aqui, porque isto é tratar mal a comunidade e é tratar mal quem trabalha todos os dias com a comunidade e para a comunidade e principalmente tratar mal a comunidade surda. E contra isso eu hei de lutar até o último suspiro, e isso podem contar com a minha oposição e com a minha indignação até ao final. Bem, temos aqui 3 comentários de 3 pessoas. Um do José Carlos, diz boa emissão. A Célia Reis diz excelente trabalho para todos. E depois temos do José Carlos, que diz eu sou um dos que diziam linguagem e surdos mudos, mas não o fazia por mal. O senhor diz que não há desculpas, mas eu sinto agressividade nas suas palavras. Nas suas palavras. Uma agressividade que eu não tenho ao me enganar nos termos. Porque isto são termos fundamentais. Porque isto parece que não faz mal, mas depois, amanhã, quando eu chegar à minha sala de aula às 8 da manhã e tenho jovens surdos na minha frente, sou eu que vou ter que desmontar isto. Porque são eles que perguntam, são eles que ficam indignados, são eles que fazem parte da comunidade surda e que estão sistematicamente a sentirem-se enxovalhados com isto. Por isso, é uma coisa que é dita tanta vez, que foi referida tanta vez,
e principalmente por profissionais, que eu não sei se a pessoa que falou é profissional na área, se é jornalista, se é outra coisa qualquer. Agora, a responsabilidade que um jornalista tem para escrever para o público é totalmente diferente de uma pessoa que diga linguagem gestual ou surdo-mudo do senso comum, que eu acho que mesmo assim é grave. Agora, um profissional fazer uma coisa destas, isto é que é grave, porque uma pessoa para dar uma notícia tem que fazer uma investigação, não é? Não se pode dar as notícias de anime leve. E para mim, não há desculpa. E se passou essa agressividade, peço desculpa, mas é a forma de eu estar e de eu me posicionar, porque isto me toca na pele e é com isto que eu convivo e trabalho desde que nasci, e graças a Deus faço um bocado parte da comunidade surda porque ela achou que eu devia fazer. E obviamente me indigno com isto porque eu luto contra isto desde há anos, há muitos anos, há demasiados anos. Eu sei que o Paulo é uma pessoa que trabalha na escola do Jacó. É uma pessoa que trabalha com a tradução, com intérpretes. Ana Sofia diz: excelente convidado, é um orgulho para a comunidade surda portuguesa ter um profissional como este professor. Depois repetiu, é igual. Ana Sofia é uma intérprete que trabalha juntamente com o Paulo no Jacó. Ou na Casa Pia. Antes eu pergunto ao professor. Normalmente, o professor Paulo trabalha diretamente com a comunidade surda, com língua gestual. É diretamente a vossa comunicação. Se um professor ouvinte trouxer uma intérprete, qual é que é a diferença de um professor com experiência em LGP e trabalhar diretamente com os alunos ou de um professor que não tem experiência em LGP e vem com a intérprete? Para as pessoas isto faz confusão. Qual é que é a diferença? Será que pode-me explicar? Como é que você próprio sente? Assim, o que passa na comunicação entre os seres humanos não é só aquilo que se diz. Não é? Passa a nossa energia, passa a articulação, passa a comunicação, passa uma quantidade de mensagens que não é só através de uma língua. Ora, um intérprete, o que tem que fazer é só apenas a transposição de uma língua para a outra. Ora, nesta transposição perde-se uma quantidade de mensagens e perde-se a relação direta do professor com o aluno. Ora, claro que a presença do intérprete é necessária quando o professor não sabe língua gestual, mas é preferível sempre que o professor contacte diretamente com o aluno, porque pode articular com ele, pode fazer perguntas, ou seja, há uma dinâmica dentro da sala de aula que não é possível quando existe um intérprete, porque se perde sempre qualquer coisa nessa comunicação, por melhor que o intérprete seja, até porque o intérprete não é um professor, apenas está a transpor uma língua para a outra e permitir que essa comunicação se faça. Mas a relação professor-aluno muitas vezes não se faz. Eu já assisti a várias aulas de outros professores que utilizam o intérprete pelo país todo, já tive essa oportunidade, em informações que fui dar, em palestras que fui dar, nas escolas que visitei, e quando o aluno surdo tem dúvidas numa matéria, normalmente dirige-se sempre ao intérprete. Ou seja, muitas vezes a relação que o professor ouvinte, que não sabe língua gestual, tem com o aluno surdo é uma relação praticamente inexistente, porque a relação que é criada é principalmente com o intérprete, e não é porque a matéria é mais agradável ou não, é porque é aquele que fala a mesma língua, e é este sentimento de identidade linguística que faz esta relação tão próxima entre o aluno e o adulto, neste caso, que está a comunicar em língua gestual. Por isso, obviamente que o papel do intérprete é fundamental quando o professor não sabe língua gestual, mas o ideal é que seja o professor a comunicar diretamente em língua gestual. Obviamente, quando eu estou a dar uma aula, se eu desse uma aula em português através de um intérprete ou de outra língua qualquer,
eu não ia ter a mesma relação com os meus alunos do que se estivesse a falar diretamente com os meus alunos, como é lógico. Por mais competente que seja o intérprete. Bem, agora temos aqui 2 comentários. São simples, não são perguntas, são comentários simples. São pessoas que conhecem o Paulo, provavelmente. Da Leonilde Rocha, que diz boa noite. E o outro é do José Alves, que diz: oi, boa noite. Gostava do Dr. Paulo Vaz, Escola Jacó. Tudo bem? Grande abraços. Bem, vamos continuar a conversar. Podem enviar no chat, fazer perguntas, partilhem. Bem, agora vamos ouvir mais uma música que não tem tradução à mesma. E a seguir, sim, já vai haver tradução. E espero que gostem de ver a tradução. Agora, esta música é da Paula Fernandes. E a música chama-se Para Você. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada, clarão trazendo o dia, iluminando a sacada. Eu quero ser pra você a confiança, o que te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais. Eu quero ser ao teu lado, encontro inesperado, arrepio de um beijo bom. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você. Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, pra você. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você braços abertos a te envolver, e a cada novo sorriso teu serei feliz por amar você.
pra você. Esta música, para você, esta música é para o Paulo? Bem, temos agora mais um comentário. É um comentário longo para explicar. É de Tânia Lopes. Olá, boa noite. Concordo que a relação seja mais próxima com o intérprete, mas nem o intérprete é um professor. Nem o intérprete é um professor, nem um professor, a não ser que seja surdo. É normal, as pessoas... É normal. A não ser que seja surdo, conseguirá passar toda a informação em LGP. A língua gestual é muito rica e os intérpretes não usam somente as mãos para traduzir. Quando os alunos têm dúvidas, estas são expostas ao professor e não ao intérprete. O intérprete serve como ponto de comunicação. Parabéns pelo trabalho e pela dedicação, mas sempre que o ouço falar, tenho que discordar em muitos pontos. Tem mais dois comentários de duas pessoas. Tem Carla, que diz: eu consigo procurar o emprego de Viana do Castelo, mas não tenho sorte, porque por causa do patrão não gostou por eu ser surdo. Estou muito triste, sem emprego. Depois, a professora Maria José diz: Paulo, concordo contigo, a relação aluno surdo e professor, mas é importante. Mas pergunto, quantos professores sabem LGP ao nível de poderem dispensar os intérpretes de língua gestual portuguesa? Também é grave quando um professor tem um nível fraco de língua gestual portuguesa e a mensagem não passa para os alunos. Bastantes comentários. É bom saber que continua polémico e que ainda bem que nem toda a gente concorda comigo, e é por isso que eu gosto de debater. Eu não estou em concurso de popularidade, digo aquilo que penso, daquilo que reflito, e é assim que eu gosto de estar na vida, e gosto de discutir no bom sentido e trocar ideias, porque é isso que me tem feito crescer e evoluir. Em relação ao intérprete, de todo, eu achar que o papel do intérprete pode ser dispensado de alguma forma. Nunca isso seria possível, porque trabalho com intérpretes há muitos anos, não dentro da mesma sala de aula, mas como colegas no mesmo espaço e nas mesmas lutas. O que eu quero dizer é que é sempre fundamental que a relação se faça de aluno-professor, e que é sempre difícil ter uma pessoa de permeio, como é lógico, porque essa mensagem muitas vezes pode não passar quando nós estamos a dar uma aula, porque as aulas são ou devem ser tão dinâmicas e não expositivas, que se torna quase impossível ter ali o intérprete. Pelo menos da forma como eu dou aula, que não paro quieto muito tempo e gosto de articular com os meus alunos. Obviamente, como a Maria José diz, infelizmente a competência para se dar uma coisa é nós sabermos dizer a língua gestual, bom dia, boa tarde, o cão, o gato, as cores, os transportes, todas estas coisas. E isso não é de todo suficiente para se conseguir dar uma aula em língua gestual portuguesa. E esse é o problema. Onde é que existe neste país uma preparação para que uma formação em que o professor consiga sair competente para dar uma aula em língua gestual portuguesa? São muitos anos que são precisos para se formar um professor, porque eles não são formados, são autodidatas, como todos os professores que eu conheço, que dão aulas diretamente em língua gestual portuguesa, tiveram que ser muito em contacto com a comunidade surda, que se conseguiram tornar, pelo menos tentar serem bons profissionais
porque eu acho que nós nunca, pelo menos eu nunca estou contente plenamente contente com o meu trabalho, e tento sempre preparar aulas de uma forma diferente e sempre tentar evoluir. Obviamente que quando isto, lá está, isto não é o mundo que era muito bom que fosse cor-de-rosa, não é esse o caminho, infelizmente ainda. Por isso, obviamente, que o intérprete nunca pode ser dispensado de uma sala de aula ou de qualquer outro contexto, porque não há outra forma de se contornar isto. Não há formação para um professor conseguir dar uma aula em língua gestual portuguesa. Mesmo a formação dos intérpretes, como todos nós sabemos, que 3 anos é subejamente pouco, quanto mais um professor que ainda tem que ter pedagogias e tudo mais. Porque, na minha ótica, ainda continuamos a levar tudo isto um bocado, enfim, a fingir que se faz e não se fazer de uma forma correta, que depois os remendos acabam sempre por ser piores do que planificarmos o investimento nesta área, que depois, como a Maria José estava a dizer, por não haver pessoas competentes em língua gestual e por durante muitos anos não haver os intérpretes dentro da sala de aula, é que mais tarde algumas pessoas surdas nos vêm procurar porque não conseguem encontrar emprego, porque as portas se fecham, porque eles não têm autonomia. Isto nada mais nada menos porque a escola falhou com estas pessoas, e essa é uma realidade. Mas a educação tem esta coisa, que só se vê a realidade e o mal que se fez passado 1, 2, 3 gerações, mas o que é certo é que eles depois vão ter que voltar à escola a pedir ajuda e às vezes a pedir mais formação. Por isso, na minha ótica, o ideal seria pensar as coisas sempre no início, há alguns anos, independentemente dos governos que estão ou que não estão, mas que se fizesse um pacto para a educação, para a saúde, para algumas áreas que são fundamentais na nossa sociedade, e na área da educação de surdos, obviamente, tem que haver uma planificação a médio e longo prazo para que tudo isto possa resultar, porque de 4 em 4 anos, ou até de 10 em 10, estarmos a rever constantemente legislações e práticas e não ir ao cerne da questão e deitar o que estava para trás fora e não aproveitar aquilo que é de bom, faz com que nós estejamos sempre a partir do zero, e isso tem sido muito prejudicial para a educação de surdos, na minha ótica. Eu quero responder ao Carlos, que vive em Viana do Castelo. Normalmente estas empresas não têm nenhuma sensibilidade, não compreendem a situação da comunidade surda. Por exemplo, que podem trabalhar, por exemplo, eu sou surdo parcial, mas normalmente as empresas procuram pessoas que ouvem, conseguem estar ao telefone. Eu sou surdo, como é que é possível a minha comunicação? Também quando chamam um colega, ele não sabe como é que se faz. Eu expliquei. Se, por exemplo, quer me chamar, avisa ao meu colega, avisem ao Hugo, e para que fale com o patrão. É simples, é só enviar uma mensagem. Não precisa de gritar. Hugo, de gritar. Ele sabe que eu sou surdo. É preciso que me chame a atenção. É preciso que as pessoas pensem de uma forma a adaptar-se. Mas as empresas não devem dispensar o trabalho o trabalhador só por ser surdo. Não deve. É preciso voltar, falar com os patrões, com as empresas, de modo a dar sensibilidade, ensinar LGP. O problema é grande. As redes sociais, a rede social deve procurar, como por exemplo, o movimento dos surdos. Não é só para os surdos, também é livre para os ouvintes. Os ouvintes também veem a forma, acompanham a vida. Os surdos, às vezes, que estão nas aldeias, têm uma língua gestual com dúvidas. Às vezes têm dúvidas. É normal. Mas eu espero que este surdo consiga um emprego melhor. Acredito que as empresas possam reparar no seu próprio erro
Mas agora, visto que ele está à procura de emprego, que vá ao centro de emprego e que peça informações de modo a haver mais sensibilidade e que liguem para estas empresas e assim ele pode voltar de forma melhor, é a minha opinião. De qualquer forma, já agora queria dizer só uma coisa em relação a isso. Isso é um problema muito mais complexo do que nós pensamos, esta questão do emprego com pessoas surdas. E não pode ir uma pessoa surda sensibilizar. Tem que haver um trabalho estruturado neste país em relação à intervenção com pessoas surdas. E tem que ser pessoas especializadas. O IFP não tem pessoas especializadas nesta área. Não tem. Simplesmente não tem. E foi por essa razão que pediu ajuda à Casa Pia. E a Casa Pia tem trabalhado na inserção profissional desde 89. Hoje em dia, de uma forma muito mais profissional, com a criação do Centro de Recursos, que é um projeto que tem em conjunto, em articulação com o IFP, e que dá resposta a pessoas surdas que estão desempregadas ou que estão à procura de requalificação. Infelizmente, este projeto só abrange Lisboa e Val do Tejo. E os pedidos que o Instituto Jacó e que o Centro de Recursos têm tido só em Lisboa e Val do Tejo não têm mãos a medir. As pessoas não calculam a quantidade de pessoas que procuram ajuda do Centro de Recursos da Casa Pia de Lisboa e Instituto Jacó Rodrigues Pereira. Só estou a falar de pessoas surdas, Lisboa e Val do Tejo. Eu imagino o resto do país. Obviamente que o que acontece é que as portas fecham-se porque não há uma equipa como nós temos, que vai às empresas, é uma equipa vasta, com pessoas surdas e ouvintes, que vai sensibilizar estas empresas, os profissionais destas empresas, não é só o patrão. Porque a ideia não é encontrar trabalho para a pessoa surda só, é que esta pessoa se mantenha e que se realize profissionalmente. E depois cada caso é um caso, é uma intervenção muito específica. Quer dizer, nem sequer é a minha área, porque temos pessoas que podem falar, dava para um programa só falar da integração profissional, dava só para um programa, porque o problema em Portugal nesta área é muito mais complexo do que se pensa. Porque se o desemprego é grave para a comunidade ouvinte em geral, ou para toda a gente em geral, da comunidade surda agrava-se exatamente porque tem que haver essa sensibilização das empresas para aceitar uma pessoa surda. A primeira reação é as pessoas porem-se à defesa, isto só me vai criar problemas, é melhor arranjar outra. Mas não, tem que haver pessoas especializadas nesta área que não pode ser qualquer pessoa a fazer este trabalho. Tem que ser pessoas conhecedoras do que estão a fazer, poder dar resposta a esta comunidade. Não é só arranjar trabalho, é arranjar trabalho e fazer com que estas pessoas se mantenham no seu trabalho, que sejam bons trabalhadores e que se realizem profissionalmente. Só que cada caso é um caso. Há uma grande especificidade dentro desta área. E lá está, nós fazemos esse trabalho, temos imensos pedidos de Lisboa e Val do Tejo. Imaginem que este modelo devia ser seguramente replicado para todo o país. Mas acho que podiam fazer um programa só para falar da inserção profissional das pessoas surdas. Bem, também vou dar um exemplo. A maioria dos ouvintes trabalham, ok, o surdo também trabalha, ok. Mas, por exemplo, há um surdo que trabalha... Luís Cabeleireiro. Luís Tavares. Este é o nome gestual dele. Ele conseguiu, ele trabalha sozinho. Tem uma empresa própria. Agora, comparando um patrão que pensa, não, os surdos não conseguem. É um engano. Como é que ele sabe, sem perguntar, se o surdo consegue trabalhar ou não? Ele nem sequer dão a oportunidade de experimentarem. Não. Simplesmente metem-os à parte. Vão logo para a rua. Não deve ser assim. Isso não se faz, eu não acho justo. Tem que haver essa sensibilização mesmo. Tem mesmo que haver essa sensibilização. Bem, temos aqui mais um comentário. Sónia Carvalho.
Parabéns pelo convidado e parabéns pelo trabalho da Sara. Bem, agora vamos continuar a conversar. A Universidade Católica, o professor entrou de modo a ensinar surdos. Também criou equipamentos manuais, 3 livros, e o autor é o Paulo Carvalho. Foi um professor que criou vários professores criaram. Esta história da educação de surdos, nível 1, nível 2, e estudo do surdo, nível 1. Referência. Estes 3 livros foi o Sr. Paulo foi o próprio autor. Este livro, qual foi o objetivo? Foi dar materiais aos surdos. Só a surdos ou também a ouvintes? É uma pergunta. A licenciatura para o LGP, que foi criada na Universidade Católica, nunca teve alunos ouvintes, sempre teve alunos surdos. Isto é uma coleção, penso, de 23 manuais, são vários manuais, das várias áreas, ou seja, das várias disciplinas que foram dadas na licenciatura. Eu dei estas 3, por isso estes 3 manuais, História da Educação de Surdos 1, 2 e Estudos de Surdos 1, foram as disciplinas que eu dei nesta licenciatura. Foi uma licenciatura que só teve surdos, só teve alunos surdos. Por isso, estes manuais eram só para alunos surdos, foram pensados para eles. E estes manuais são escritos em língua portuguesa e têm uma adaptação em língua gestual portuguesa, tem um CD por trás dos manuais. São manuais didáticos que serviam essencialmente para os alunos poderem acompanhar as aulas, estudarem através dos manuais, que a informação está disponibilizada em língua portuguesa como em língua gestual portuguesa. Penso que foi um curso bastante bom, foi um curso que teve a grande vantagem de reunir uma quantidade de pessoas surdas já com muito valor, que já sabiam muita coisa. Foram aulas que eu nunca mais me hei de esquecer, pelo menos nas minhas e na área da história, deram discussões incríveis, tivemos debates muito interessantes, ainda hoje. Ou melhor, eu tive ali situações engraçadas, porque eu fui aluno de algumas pessoas que depois vieram a ser alunas minhas. Eu fui aluno de algumas pessoas surdas que ali estavam em cursos de LGP, que depois sentaram-se ali e foram minhas alunas enquanto na disciplina de História. Por isso, ainda hoje nós recordamos, às vezes em conjunto, essas aulas e esses debates, e destas aulas também acho que conseguimos cativar algumas pessoas para a área da História, para outras áreas. Muitas delas continuaram a investigação, que é o caso do Amilcar Moraes, o caso de Isabel Moraes, Helena Carmo, Patrícia Carmo, quer dizer, que são investigadores hoje em dia, surdos, que estão nos seus doutoramentos, mestrados, estão a acabar as suas áreas estão a prosseguir as suas áreas de investigação, e eu acho que isso é um contributo inestimável para tanto para a ciência que estuda estas áreas, como para as próprias pessoas surdas e como para nós, professores que estivemos envolvidos nesse projeto. Bem, antes de pôr esta música, tem aqui um comentário de uma pessoa, se chama Emília, que diz: confirmo que os surdos conseguem. O meu cabeleireiro em Vila Nova de Mil Fontes é surdo e tem um sucesso enorme com o seu trabalho. Parabéns pelo programa. Temos aqui mais um comentário. É de uma amiga minha, é a minha namorada, que diz, enviou uma mensagem que diz: a Luísa diz: saudades do meu professor Paulo Carvalho. E também Emma, que também diz que tem saudades do professor Paulo Carvalho. Normalmente a comunidade surda conhece bem o Paulo Carvalho. É uma boa pessoa. Trabalha juntamente com a comunidade, luta,
está sempre a lutar por nós e vamos continuar esta conversa. Agora temos uma música com tradução que a Sara escolheu. A música, o cantor é o Lil Saint e a música chama-se Nós Dois. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Já te via antes, mas não dizia nada, apenas observava de longe o teu ser. Já fomos amantes numa outra vida, e por um instante um déjà vu ligou-nos, mas percebo que talvez não seja isso, que talvez seja esse semblante no olhar. Mas me apego à ideia de uma outra vida, pra talvez eu conseguir te conquistar, mesmo de longe. Consigo sentir essa força, mesmo de longe. Consigo sentir essa força que vem dentro de nós dois, que eu sinto entre nós dois, que a força entre nós dois, que sinto entre nós dois, a nossa química. I know you. I love you. I love you. I love you. Percebo que talvez não seja isso, que talvez seja esse semblante no olhar, mas me apego à ideia de uma outra vida, pra talvez eu conseguir te conquistar, mesmo de longe. Consigo sentir essa força, mesmo de longe. Consigo sentir essa força que vem dentro de nós dois, nós dois, nós dois.
ritmo da sua vida. Bem, a Sara Tavares fez uma tradução excelente. Foi uma música escolhida por ela, de Cabo Verde. É uma música africana. Adoro. Obrigada, gostei muito. Bem, agora vamos continuar a conversa com o Paulo. Vamos falar da Universidade Católica. Como é que os alunos surdos conseguiam entrar e como é que era feita a sua avaliação, o seu apoio, a bolsa e também a forma como os professores preparavam os temas da comunidade aqui nesta universidade? Como é que eram dadas as disciplinas? Pode-me explicar? A maioria, como devem calcular, a maioria das pessoas não sabia a língua gestual, ou não dava aula diretamente, alguns sabiam comunicação informal, não chegava para dar aula, e funcionava com intérpretes. Nós tivemos a sorte de ter 3 excelentes intérpretes que também serviram como tutores dos alunos e que os ajudavam, que foi a Joana Pereira, foi a Cristina Gil e a Ana Silva, que fizeram um trabalho de estrutura do curso que eu acho que foi fundamental, pela competência que tiveram, pela forma como orientaram os alunos, porque para além de fazer o seu trabalho de intérprete, também os acompanhavam nas tutorias e penso que foi fundamental esta ponte do tutor neste curso, que o tornou diferente e fez com que os alunos conseguissem realmente chegar a muitos bons resultados, que nós realmente obtivemos muitos bons resultados com alguns alunos, até porque eles também, na sua grande maioria, eram excelentes. E a avaliação foi sempre feita em língua portuguesa escrita e em língua gestual portuguesa. Era uma avaliação efetivamente bilingue e por isso penso que o curso resultou muito bem por todas essas metodologias que foram utilizadas e pelo trabalho de articulação dos professores com os intérpretes. Foi fundamental para que o curso fosse, na minha ótica, um sucesso. Também imagina a Universidade Católica e a Universidade de Coimbra, estas duas, mais as outras universidades, por exemplo, uma pública, uma privada. Quando o surdo termina o 12º ano, entra numa área da ciência, de matemática, de comunicação, português, por exemplo. Como é que os surdos querem entrar na universidade, mas, por exemplo, não há intérprete, não há apoio, necessidades, não há. Eu próprio, a própria universidade, as próprias universidades, não têm sensibilidade, não se preocupam. Por exemplo, os ouvintes entram, mas os surdos não. Por exemplo, o Paulo tem ideia de como é que pode-se vencer esta luta no futuro, de modo a que os surdos entrem nas universidades? É um problema complexo, como tudo nesta área, não tem só uma causa e um efeito e um vetor, tem vários vetores. Em primeiro lugar, a preparação dos alunos e a orientação vocacional destes alunos. E a orientação vocacional dos alunos surdos não pode começar, como é lógico, num 12º ano, e deve começar pelo menos num 10º ano, para que eles possam escolher. O que é que acontece depois com esta orientação vocacional? Sempre se teve esta mania ou esta ideia peregrina que os surdos ou vão para o desenho ou para a arquitetura porque são visuais, ou vão para professores de LGP. Isto durou durante alguns anos. Só que quanto mais a educação bilingue é um sucesso e quanto mais estes alunos estão a ir mais longe, cada vez menos querem ser professores de LGP e cada vez menos querem ir para as áreas das artes. Eles querem ter acesso aos mesmos cursos que os ouvintes têm. Por isso, quando as pessoas me dizem assim, isto é de educação bilingue, isto tem que ser muito bem avaliado. O problema é que a educação bilingue, se olharmos só para o desempenho deles a nível da língua portuguesa, temos um resultado. Quando olhamos para a pessoa surda ou para o jovem surdo como um todo, como um ser pensante, crítico, que sabe fazer as suas escolhas e com autonomia, se calhar temos outra avaliação da educação bilingue. E esta evolução, fruto
de grande parte destes alunos ter adquirido a língua gestual muito precocemente, fez com que eles hoje em dia fossem mais críticos, queiram outras escolhas e querem aceder a outros cursos. O problema é que as próprias universidades e a sociedade não está preparada para isto. E o que diz realmente é uma realidade. Nós ainda continuamos a ver-nos aflitos para arranjar intérpretes, pelo menos de uma forma que não seja tão penosa para as famílias e mesmo para os estudantes, no sentido de pagar durante 3 anos a um intérprete para todas as aulas, torna-se extremamente caro. E isso faz com que os alunos depois acabem por ser condicionados nas escolhas que vão ter. Porque depois, quando eles têm o acesso à universidade, ele não é feito de forma igual, o desempenho dentro da faculdade, e muitos conseguem entrar e não se conseguem manter. E não se conseguem manter porque o acesso à informação ou a presença do intérprete não existe. Eu acho que é fundamental que tanto a Comissão para a Defesa da Língua Gestual Portuguesa, como o Núcleo para a LGP, como a Federação Portuguesa de Associações, como as várias associações, como as próprias universidades, todas as pessoas que estão envolvidas nesta área, têm que pressionar os governos, as próprias universidades, no sentido de permitir e de criar estas condições para que os alunos possam aceder a qualquer curso. E é fundamental que existam mais intérpretes em todas estas áreas. É fundamental, porque isto é que é a verdadeira acessibilidade. Não é? Obviamente que eles têm que ter uma grande competência na leitura e na escrita, ninguém põe isso em causa, mas também têm que ter acesso das várias unidades curriculares dos cursos através da sua língua natural. É fundamental que existam intérpretes, não é 1, nem 2, nem 3, tem que haver vários intérpretes nas universidades para dar este género de respostas. E isso é fundamental, que todas as pessoas que estão nesta área que lutem para que isso seja uma realidade e para que as pessoas surdas consigam escolher livremente, de uma forma igual, em relação a todos os outros cidadãos, qual é o curso que querem escolher e não estarem condicionados pela sua surdez. Ou seja, só podes ir para a área visual ou podes ir para professor de LGP. Não, eles têm... E não pode ser, por falta de condições, que, no fundo, se assassina o futuro destes jovens. Porque estar a encaminhá-los para outras áreas que eles não gostam, mas como um mal menor, acho que não é essa a solução que nós queremos para os jovens surdos. Por isso tem que haver uma grande pressão de todas as entidades que estão envolvidas na educação e no ensino superior, neste caso, para que haja a presença e o direito de intérpretes que devem ser subsidiados pelo Estado, para que estes alunos possam aceder ao curso e à escolha que quiserem. Obviamente tem que haver uma orientação vocacional antes de tudo isto. Bem, eu vi uma coisa interessante, a participação no seminário, cá em Portugal e também fora, no estrangeiro, várias participações. Agora eu pergunto, este trabalho teve coragem, teve a atenção da comunidade surda? Por exemplo, o objetivo para a comunidade surda e para as pessoas de qualquer empresa, qualquer associação, qualquer escola, qualquer alguém do Estado, uma pessoa capaz, que tenha coragem, ou que... Como é que foi feita esta participação? Como é que tu conseguiste perceber sozinho, sem ajuda? Explica-me. Nesta área não consegui nada sozinho, nesta vida, nada. E sempre, aquilo que eu consegui foi, e não fui eu que consegui, foi um conjunto de pessoas, às vezes sou que, e às vezes pago o preço por isso, que sou mais afoito e se calhar também estou mais exposto a críticas por causa disso, mas é assim a vida, that's life. E às vezes tem que encabeçar isto ou aquilo, outras pessoas surdas também têm encabeçado algumas lutas e alguns projetos. Eu não consegui nada disto sozinho. Eu trabalho há muitos anos com um conjunto grande de pessoas que temos por base, e a nossa forma de pensar é esta. Nós sinalizamos problemas, mas tentamos encontrar soluções.
Porque o problema, só identificar o problema, que é uma coisa que nós às vezes estamos muito habituados a fazer, e qualquer português sabe identificar todos os problemas, mesmo que não seja de uma área que seja a nossa, somos bons nisso. Mas para um problema nós temos que encontrar uma solução. E todos os projetos que nós temos envolvidos, seja a nível nacional como a nível nacional, visam dar respostas, sempre, a problemas que nós identificamos. Os projetos nacionais ou internacionais só fazem sentido se forem úteis para a comunidade e para as pessoas. Isso é que é interessante. E é isto que nós temos feito. Tirando o Spread the Sign, que é um projeto que foi desenvolvido, ou melhor, em Portugal, é coordenado pela Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, que é coordenado pela professora Orquídea Coelho, que articulou connosco com o Instituto Jacó Rodrigues Pereira, e então temos 2 polos, que é coordenado pelo Porto, 2 polos para dar resposta a este projeto, que é o Spread the Sign, que já dura há 10 anos. Todos os outros, o Give Me a Sign e outros projetos que nós estamos envolvidos, neste caso o Give Me a Sign é um projeto que tem como objetivo criar uma plataforma em que se possa ensinar segundas línguas gestuais estrangeiras. Ou seja, neste momento é um projeto com 4 países, é Portugal, é a Turquia, é a Áustria e o Reino Unido. Estamos agora a acabar a primeira fase e já experimentámos então o ensino, por exemplo, a língua gestual portuguesa é ensinada aos austríacos, aos turcos e aos ingleses, e depois simultaneamente eles ensinam as suas línguas gestuais, ou seja, é o ensino de uma segunda língua gestual como nós aprendemos o inglês ou o francês diretamente. E é essa a ideia, criar, agora na segunda fase do projeto, finalizar os programas que já estão praticamente alinhavados e criar materiais para o ensino destas línguas. Temos como principal coordenador na parte da área da língua gestual portuguesa o Dr. Amilcar Moraes, que é um parceiro inestimável e que tem feito um trabalho fundamental nesta área. Lá está. Isto é quase parvo dizer que isto é uma equipa de surdos e ouvintes, mas eu não vejo a coisa de outra maneira, porque somos colegas que por acaso alguns são surdos e outros são ouvintes, e que trabalhamos nesta área há muitos, muitos anos, e já temos uma metodologia muito própria, já nos conhecemos muito bem a nível de trabalho, e neste caso no Give Me a Sign é Portugal que está a coordenar o projeto em conjunto com o Centro Europeu de Línguas. Ou seja, todos estes projetos... O grande objetivo é ajudar pessoas surdas. Como nós sabemos, há muitos surdos que também estão a querer emigrar, que estão a aprender outras línguas gestuais. Hoje em dia a mobilidade dentro da Europa é enorme, e penso que esta plataforma poderá ajudar na aprendizagem de pessoas surdas que queiram ir trabalhar para outros países, que querem estudar para outros países e aprender as línguas gestuais. Por isso, lá está, o grande objetivo destes projetos internacionais é este contacto com outras comunidades surdas, a identificar problemas que são comuns a todas as comunidades surdas e dar respostas. E nacionalmente é a mesma coisa, é identificar problemas e tentar dar soluções. Bem, agora vamos aproveitar um bocadinho para ouvir uma música com tradução. É do cantor Matias Damasio e a música chama-se Loucos. Boa tradução. Rádio Movimento. Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. Anjos aplaudem nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria.
Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo, e o nosso amor é lindo e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos porque falamos sozinhos na rua. Nos chama loucos porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos porque tatuamos nossa imagem no coração. E cai neve em todas as estações e até no rádio dedicam-nos canções. O mundo rendeu-se ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha. O sorriso encontra. Como é doce o beijo. Como é doce o beijo. Oh, oh, oh. Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua. nos chama loucos, Porque contamos estrelas no nos céu. chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na rua. nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor, meu amor, yeah. Come on, baby, baby, baby. Mas o mundo nos chama loucos. Mas não ligam, não. O mundo nos chama loucos. Mas não ligam, não. O mundo nos chama loucos. O mundo nos chama loucos. Come on, baby. Bem, esta música é excelente, chamam-nos loucos. Então, em direto no Facebook também as pessoas são loucas devido ao Paulo ser um convidado especial. Temos aqui mais um comentário do Joaquim Melro, que diz: boa noite, Hugo Parreira. Parabéns por mais um excelente programa. Estão todos muito bem. O convidado Paulo Vaz de Carvalho e as intérpretes. Bem, agora vou falar sobre o Paulo. O Paulo é professor na ES, na Escola Superior de Educação de Coimbra. Ensina História. Ensina História, agora não sei. Agora pergunto ao Paulo a sua preocupação e a sua perspectiva a relação ao intérprete no futuro, a saída profissional do intérprete no futuro. Em primeiro lugar, tenho que dar os parabéns
à intérprete, que está no bom caminho e está a fazer um excelente trabalho. E quando eu digo mal, também gosto de dizer bem, quando as coisas correm bem, que é assim que eu acho que as coisas têm que ser. Ora, mais uma vez, é um problema que coloca que não tem só um vértice, tem vários. Toda aquela pressão que eu disse e que é necessário quando se fala de acessibilidades implica no trabalho dos intérpretes. Não venham dizer que há formação de muitos intérpretes, porque não há. O que não existe é a acessibilidade que deve existir na área da língua gestual nos vários serviços públicos e não públicos e privados. Porque se realmente a lei fosse cumprida a nível das acessibilidades, os intérpretes estão a ser formados não eram de todo, peço desculpa, eu estou um bocado constipado ainda, não eram de todo suficientes. Por isso, eu acho que a formação é boa, tanto em Coimbra como em Setúbal, onde eu trabalho com muito gosto, com equipas muito, muito boas, de bons profissionais. Agora, obviamente, 3 anos para se conhecer uma língua não é de todo o suficiente. Eu mesmo assim acho que as escolas superiores de educação, que os profissionais que lá estão, principalmente na área de interpretação, acho que fazem um trabalho excepcional. Da forma como os alunos são preparados. Em 3 anos, há alunos que nunca tiveram contato com língua gestual, a não ser quando entram na ES, e da forma como eles saem, às vezes as pessoas dizem, mas eles deviam ser melhores. E eu perguntei em 3 anos como é que eles podiam ser melhores. Nós estamos a falar de uma língua. O primeiro contacto que a grande maioria tem com a língua é quando chegam à ES. E mesmo assim, hoje em dia, eu vejo alunos que conseguem fazer traduções. Obviamente que se quer muito mais. E claro, depende dos alunos, mas isso é como em todos os cursos. Há alunos bons, há alunos médios e há alunos maus. E há muitos que ficam pelo caminho, sem dúvida. Mas muitos dos que saem têm-se revelado muito bons profissionais. Eu penso que o Porto também tem uma formação muito boa de intérpretes. Eu só estou a falar desta realidade, porque conheço vários intérpretes que saíram da Escola Superior de Educação do Porto, que são muito bons, são muito competentes. Eu conheço estas duas realidades, mas o fundamental é que também as associações, ou a Associação de Intérpretes, ou as associações de intérpretes que existam, e não só a própria Federação, haja uma pressão para que na sociedade haja uma acessibilidade na realidade, e a partir daí o problema de existirem vagas para intérpretes ou não deixa de existir. Vamos ter que formar mais intérpretes, e essa é que é a realidade. Basta cumprir a lei. Por isso, a questão da formação dos intérpretes ao nível da saída profissional não me assusta, desde que todos nós façamos pressão para que a lei se cumpra efetivamente, a lei das acessibilidades, e para que haja acessibilidades para as pessoas surdas. E a partir daí haverá mais trabalho para os intérpretes e não chegarão, sem dúvida. Exatamente como nas escolas, nós precisamos de mais intérpretes nas escolas. Porque não é só na sala de aula que são precisos intérpretes, é nas reuniões, é com os pais, são nas atividades, são nas visitas de estudo. Enfim, há tanta coisa que se faz nas escolas e que é necessário, que são necessários intérpretes. Obviamente que eu não sou ingênuo e percebemos que tudo isto só é possível devido a orçamentos, mas também se gasta dinheiro tão mal gasto neste país, porque nestas áreas é que não pode faltar, porque nas áreas de acessibilidade é aí que o Estado e que a sociedade tem que intervir. Se esses problemas forem colmatados, obviamente que eu não estou minimamente preocupado com as saídas dos intérpretes. E mais, todos nós sabemos que os intérpretes não devem interpretar mais que 20 a 1 hora, 20 a 60 minutos numa hora, devem ser substituídos. E eu vejo intérpretes a traduzir dias e dias a fio e horas a fio sem descansar. Eu estive em países onde eu vejo os intérpretes a trocar uns com os outros de 20 em 20 minutos. Nós não estamos nessa realidade, muito longe dela. Não sei se alguma vez lá chegaremos, mas pelo menos devemos querer lá chegar e continuar a lutar por isso não venham dizer que os intérpretes são a mais. Cumpra-se a lei, que não chegam os intérpretes que nós estamos a formar. Claro que os 3 anos não são suficientes, mas lá está, também cabe depois dos próprios estudantes querer investir, querer contactar com a comunidade surda, envolver-se nas associações de surdos, na Federação de Surdos. É fundamental para que desenvolvam uma competência linguística. Quanto mais estiverem com a comunidade surda, mais competentes eles vão ser. Mas para 3 anos, quando eles chegam às ESES,
muitas vezes sem contacto nenhum com a língua gestual. Eu acho que as 3 S que formam intérpretes neste país fazem um trabalho excelente. Bem, eu agora pergunto a tua opinião pessoal. Quando os intérpretes saem profissionalmente, quando há os concursos, abrem os concursos em escolas, quando o intérprete não consegue ou não concorre e fica de fora, a intérprete fica à espera mais um ano e perde a prática. Segundo ponto, também como é que o serviço de intérpretes, como é que o serviço de intérpretes é ocupado? Por exemplo, há vários intérpretes e fora dos intérpretes o serviço dos intérpretes é sempre ocupado. Não há, dizem sempre que não há. Como é que resolvem este problema? Como a Federação já tentou, mas é difícil encontrar intérpretes porque estão sempre ocupados. Também, INR. Intérpretes. O INR diz sempre que não há intérpretes, e o próprio INR, o próprio Paulo diz que há intérpretes. Qual é que é a questão? Há intérpretes? Como é que se pode saber isso? Quantos é que há? Quantos intérpretes é que há? Por exemplo, a escola tem, a televisão tem uma janelinha, mas tem. E o serviço de fora? Quantos nós não sabemos? É para comentar. Assim, eu não faço a mínima ideia quantos intérpretes é que estão formados. Eu penso, nem sequer eu sou a melhor pessoa para perguntar isso, porque não estou nessa área da interpretação, não é a minha área de investigação de todo. De qualquer forma, eu penso que as associações de intérpretes têm que dar essa resposta, têm que se unir e têm que começar a contabilizar quantos intérpretes é que há, qual é o rumo dos intérpretes, que formação é que se tem que dar, não só para a escola, mas todas por áreas de especialidade possivelmente. Criar uma rede de intérpretes onde eles estejam sinalizados, só que tudo isto é voluntariado, como nós sabemos, pelo menos a associação de intérpretes que eu conheço e com que trabalho mais próximo, o trabalho que fazem é todo voluntariado, e o que eles estão a criar neste momento, ou que estão a construir e que é fundamental para que esta profissão seja reconhecida, é o código de ética dos intérpretes, que até hoje não havia, ou melhor havia, mas não estava totalmente legislado e publicado. Isto é um trabalho que tem, que as pessoas pensam que os documentos surgem assim, mas é um trabalho que tem sido muito levado a cabo por alguns profissionais, alguns intérpretes, têm-se dedicado, muitas vezes não com o apoio legal que deviam ter, porque deviam ter muito mais, porque nós estamos a falar daqui de legislação, mas o documento que está possivelmente prestes a sair, assim o desejamos, é um documento que vai ser, acho que vai ser uma grande vitória e vai de uma vez por todas colocar a profissão disso, deve dar a dignidade que ela merece. E a partir daí, se calhar, temos que pensar também nos contratos que se fazem com os intérpretes, que carreira é que eles têm, que tipo de carreira é que vão ter, onde é que vão ser inseridos, que contratos são estes. Enfim, há muito para fazer para dignificar a carreira dos intérpretes. E as pessoas que trabalham nesta área não estão adormecidas, continuam a lutar. Eu articulo com algumas pessoas, como por exemplo a professora Maria José, que é a grande referência de interpretação em Portugal, que continua ativa, continua implicada nesta luta pelo reconhecimento da profissão de intérpretes. E temos uma nova geração também de intérpretes que aí vem, que pegaram também nestes exemplos destes intérpretes com mais experiência e que eu penso que vão levar a cabo o reconhecimento válido e merecido da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa. Por isso, eu acho que a interpretação da LGP em Portugal
está bem entregue. Há muitas coisas ainda por limar, algumas discussões a ter, mas é assim que se evolui, é através de propostas e de contrapropostas, discussão de ideias, contrapor ideias diferentes para se chegar a algum lado. Mas eu acho sinceramente que temos excelentes profissionais de interpretação e acho que a interpretação da LGP em Portugal está bem entregue. Bem, eu queria dar uma informação às pessoas lá em casa, em direto. As pessoas que já puseram gosto. Agora já há mais de 1.400. Há mais de 1.400 gostos. Quero agradecer a todas as pessoas por terem preferência neste programa de Mãos que Falam e também pelo convidado, o Paulo. Este programa continua. Clicar. Obrigada. Espero que cliquem na página da Rádio Movimento, não apenas no meu programa, mas nos outros programas. E estamos quase a fechar. Antes eu quero perguntar duas coisas. Primeiro, o Paulo. A Escola Jacó acha que no futuro tem uma forma, a sua reforma, sendo preocupado com a escola da Casa Pia? A segunda pergunta, o seu livro novo, por exemplo, História de Surdos, é recente? Pode ter uma forma diferente, mais bonita, com mais investigação? Espero que haja novos livros, de modo a divulgar com as pessoas e com a sociedade. Pronto. Ora, em relação à primeira questão que me tinha colocado, que era... A primeira pergunta foi, no futuro... em relação ao Jacó. Em relação ao Jacó. Obviamente me preocupa-me o futuro do Instituto Jacó, preocupa-me o futuro das escolas de referência, e preocupa-me essencialmente a falta de comunicação, preocupa-me essencialmente a falta de troca de ideias, mas uma troca de ideias informada, sustentada, lida, refletida. Assusta-me também a dependência de decisores que estas escolas todas têm, de decisores que muitas vezes não estão devidamente informados, que não conhecem a área, acedem a lugares, enfim, por outras razões que não propriamente esta área, porque todos nós estamos dependentes, não é? Agora que vai haver a revisão da 3 de 2008, estamos dependentes, não percebemos o que é que vai acontecer. Houve algumas propostas, houve alguns protestos, estamos todos na expectativa e dependentes do que vai acontecer. Preocupa-me essencialmente esta falta de diálogo e falta de conhecimento para podermos chegar a um bom porto. Eu tenho a sorte de conhecer a grande maioria das escolas de surdos da Europa e até de outros continentes, quase todas, e gostava de ver em Portugal, dentro das escolas de surdos, deixarmos da discussão do preto e do branco, do sim e do não, e sim de chegarmos a consensos. Eu acho que as escolas devem dar respostas a todas as pessoas surdas. A população surda é a população mais heterogénea que existe. Não é em Portugal, é no mundo inteiro. Okay? Temos vários tipos, temos surdos com surdez moderada ou severa ou ligeira, temos surdos com língua gestual adquirida precocemente, surdos com implantes cocleares, surdos sem implante coclear, surdos com implante coclear com LGP, surdos com implante coclear sem LGP. Temos surdos que são que têm um bom suporte familiar, temos surdos sem suporte familiar nenhum, isto é fundamental porque é 50% do resultado da educação. Temos surdos com problemas associados, enfim, só assim nestes segundos eu identifiquei aqui uma quantidade de pessoas surdas que necessitam de respostas diferenciadas e especializadas. Logo, eu considero que, e continuo a considerar, que a educação bilingue, seja ela L1, L2, L2, L1
é fundamental que ela exista e nunca em caso nenhum retirar uma das línguas. Quanto mais línguas as pessoas surdas aprenderem, mais ricas elas são, porque tal e qual como qual ser humano. Não temos de ter medo que a língua gestual ser visual e ter medo que ela afete isto ou aquilo. Não afeta se for bem ensinada, como a língua oral também não afeta nada se for bem ensinada, e cada uma deve ter o seu contexto. Por isso sou um grande defensor da educação bilingue e sempre defenderei a educação bilingue, seja para que contexto seja. Apenas temos é que ter uma boa referenciação e uma resposta diferenciada. Isso para mim é fundamental. Em relação à questão que me põe de outros livros que venha a publicar, além deste 2007, eu já publiquei os manuais da Universidade Católica e publiquei o livro A Herança do Abade Lepê na viragem do século XVIII para o século XIX. Desde 2013 publiquei o meu último livro, tenho dedicado exclusivamente à investigação de documentos históricos ligados à história da educação, à história dos surdos em Portugal. E confesso que tenho descoberto muito mais do que aquilo que estava à espera. Agora, eu, além de ser investigador, tenho que ganhar a minha vida e tenho que ser professor todos os dias, tenho que dar aulas tanto no Instituto de Jacó e coordenar a equipa que coordeno, como dar aulas na faculdade. Gostaria muito de parar 2, 3, 4 anos só para escrever sobre as montanhas de documentos que eu tenho conseguido encontrar na Biblioteca Nacional e na Torre do Tombo. Tenho encontrado realmente trabalhos fantásticos do século XIX, não só de Per Aron Borg, mas principalmente de alguns professores que passaram despercebidos na educação de surdos em Portugal, mas que tiveram um papel fundamental na estruturação da educação de surdos no nosso país no século XIX, com metodologias muito mais avançadas do que aquelas, se calhar, que nós hoje em dia discutimos, e o meu grande objetivo é um dia conseguir trazer à luz um livro a sério sobre a história da educação de surdos, um livro de investigação e de pesquisa, e deixar esse trabalho feito em Portugal. Se morresse com esse trabalho feito, já acho que tinha contribuído alguma coisa. Agora é um livro pelo material que eu tenho já em casa e que tenho recolhido ao longo destes muitos anos que investiga a área da história da educação de surdos. Só o conseguiria fazer possivelmente em 3 fascículos. Isto até foi uma ideia que foi dada pela professora Maria José no outro dia numa conversa, porque se eu vou tentar lançar o livro todo, eu possivelmente vou morrer e ele vai ficar na gaveta, porque são tantos os documentos que tenho que tratar. Possivelmente vou ter que dividir entre 1823 até 1905, de 1905 a 53, e depois de 53 possivelmente para a frente, talvez ainda tenho que perceber se na última parte vou fazer dois fascículos ou não, de 53 à atualidade, possivelmente ainda vou ter que dividir em 2. Por isso seria uma história feita em quatro partes. Tenho lá mais que material para isso, só não tenho tempo para escrever, e precisava de fazer mais investigação, por exemplo, nas ilhas, Açores de Madeira, nas escolas de surdos que lá estão, em algumas escolas de surdos que existiram também fora das grandes cidades. E lá está, não é fácil encontrar estes documentos, e às vezes como andei atrás de um documento, foi o primeiro documento escrito sobre surdos em Portugal, que é o primeiro relatório do Per Aron Borg, andei 5 anos atrás deste documento e só existe um, e que está em muito mau estado na Biblioteca Nacional. Por isso, para se conseguir fazer este trabalho de investigação é preciso tempo, e infelizmente eu não tenho o tempo suficiente, mas penso que não gostaria de terminar a minha carreira ou mesmo a minha vida sem deixar esta obra feita, e isso era fundamental para mim. Bem, eu também espero que sim, que se for um livro, que seja um livro. Se o Marcelo Rebelo de Sousa se oferecer, não percebi, desculpa, dar um prémio e ter um orgulho. Bem, temos aqui mais um comentário, é da Sónia, que diz: quanto ao número de intérpretes em funções este ano letivo, não posso confirmar, mas no ano letivo anterior, 2016-2017, seriam cerca de 100 por todas as escolas do país. Este foi o número
que eu contabilizei em outubro de 2016, depois das colocações quase completas. Obrigada pela informação, Sónia Carvalho. Agora, a seguir, o programa vai fechar, mas antes, já a seguir, tem um novo programa que vai dar em direto, das 10 da noite até à meia-noite. E eu quero agradecer ao meu convidado, ao Paulo. Espero que no futuro tenham um bom caminho, com mais investigação e um melhor trabalho. Também espero que a Sara, a intérprete, e a Sara, que os dois, a Sara, sim, desculpa. Espero que o Paulo vai estudar a Sara, avaliar, neste caso, sendo que vai ser seu professor na Escola de Educação de Setúbal. Já agora queria também agradecer à Rádio Movimento, dar os parabéns, primeiro da forma como fui recebido, da forma como tudo está montado e do profissionalismo que eu vi. Acho que é uma referência e poderá vir a ser, poder-se expandir bastante, à semelhança do que eu vi noutros países. Acho que tem um potencial imenso e é aqui criado um espaço de debate online que eu acho que é fundamental e que sinceramente faz falta no nosso país, principalmente nesta nossa área. Acho que é fundamental. Queria-vos dar os parabéns e agradecer o vosso convite, que muito me honra. E também agradecer só aqui à intérprete, que, sendo estagiária, está a fazer um excelente trabalho. Eu falo muito depressa, os intérpretes zangam-se sempre imenso comigo e acho que ela está a dar uma boa resposta, acho que está no caminho certo. Eu acho que é disto que é preciso, é que estes jovens tenham prática, e por mais difícil que eu falo ou que outra pessoa fale, é isto que elas vão ter que enfrentar, e quanto mais cedo puserem a mão na massa, melhores profissionais vão ser. Por isso, os meus parabéns, e aos professores dela também. Bem, é só fazer mais um comentário, depois o programa vai fechar. É da Luísa Ramos, diz: muito parabéns à intérprete Sara pelo excelente trabalho, e ao professor Paulo Carvalho. O Joaquim Melo diz: bravo, Hugo Parreira. Obrigado, Paulo. É sempre um prazer ouvi-lo. Um abraço. Parabéns às intérpretes também. Obrigado por terem nos visto, por terem visto o nosso programa Rádio Movimento, de preferência este programa, e para a próxima quarta-feira, sempre à mesma hora, das 8 da noite até às 10 da noite. Adeus. A seguir vai haver música. E a música é da Ana Moura e chama-se Como Nunca Mais. Rádio Movimento. Ao ritmo da sua vida. Voltamos já a seguir para o programa Tertuliando. Saudade vai entrar à vontade, porque eu já esperava que fosses voltar. Com esses teus olhos tão verdes, falando de esperança para me tentar. Saudade, senta-te à vontade e dá-me notícias que trazes de alguém. Passado, porque tudo passa, e até tu, saudade, vais passar também.